amados, a paz do Senhor Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica, depois de um longo hiato, de uma semana praticamente do último vídeo, trazendo uma dica de leitura e que nós fizemos aqui uma pesquisa, resultado da votação de vocês, da enquete que nós fizemos no Instagram e também na aba da comunidade que o pessoal votou. Assim, foi uma disputa acirrada. Quem viu a votação e quem viu o resultado, praticamente a margem ali foi 53 a 47, 52 a 48, foi por aí, foi uma coisa bem próxima mesmo, né? E as duas obras que estavam disputando realmente são obras riquíssimas, muito assim, excepcionais, embora a abordagem de cada uma seja diferente, uma de cristologia e a outra de bibliologia. Mas para apresentar para vocês essa obra aqui que é polêmica, e para quem gosta de cristologia, vou trazer esse review para vocês aqui especial como uma dica de leitura que vocês mesmos escolheram. Então, assim, com certeza vão gostar muito. E não, assim, abrindo um parênteses aqui, não vou deixar aqui de avisar que essa obra não é para novos convertidos, né? Porque é importante a pessoa ter um contato com uma obra sabendo o que vai lidar e o que vai encontrar. Então, antes de encontrar essa obra, não, pode ler e tal, é difícil. Não, a linguagem não é difícil. O problema é para que público que é. Que a pessoa tem uma teologia mais avançada e que não vai até se escandalizar com alguns pontos específicos que o autor vai abordar, ok? Antes de começar esse review, dá aquele like, aquela curtida no canal, nos ajuda a divulgar o nosso trabalho para que o canal não venha parar. Nosso muito obrigado também a você que tem nos ajudado a divulgar nos grupos no Instagram, no Facebook, no Telegram, no WhatsApp, ok? Você que não é membro, se inscreve no canal. Não deixe de marcar esse canal com a sua presença e aciona o sininho das notificações. Apertando o sininho, você vai ver aquelas 3 abas abrindo e a primeira opção todas você aperta ali para que você não venha perder nenhum conteúdo do canal, ok? Sempre de olho também na nossa playlist, tá? Que tá sempre bem separadinho os temas da cristologia, quem quer estudar a história da igreja e tudo mais. E sempre de olho também, nós vamos estar fazendo novas enquetes lá no Instagram, tá? Lá no Hora_Teológica. Você que não segue a gente no Instagram lá, participa da gente das enquetes que nós estamos lançando lá e as novidades que estão vindo para o canal, ok? Vamos começar? A obra que eu tenho que apresentar para vocês é uma obra rasa, rápida, fininha, rápida leitura, que é aqui, ó, do Meinhard Limbeck, que é um teólogo alemão, Adeus à Morte Sacrificial, repensando o cristianismo. Isso aqui é da editora Vozes, tá? Aqui, ó, uma obra fininha, uma obra de cristologia. Ainda estou fazendo uma pesquisa aqui, ó. Pode ver que está marcado. Essa obra aqui, ela tem 141 páginas. É um autor que é um teólogo católico, né, e vai entrar nessa parte de cristologia com algumas peculiaridades que referente à teologia até liberal. A forma como ele olha a expiação, como ele olha a obra de Cristo na cruz, é um tanto diferente, tá? Para começar aqui o sumário, aqui a parte 1, ele vai com o caminho de Jesus rumo à cruz. Será que Deus queria realmente a morte de Jesus? Já começa polêmico, essa parte nós vamos ler um pouquinho. A imagem divina de Jesus, o que marcava a morte de Jesus, o que marcava e movia Jesus. Uma decisão mortal, zelo violento, comunicação falha, crucificação de Jesus, sem sentido desnecessária. Aqui não está perguntando, ele está afirmando a posição dele. Também é outro ponto que a gente vai ler. Parte 2, a Páscoa. A morte não é o fim. Parte 3, interpretações da morte de Jesus. Alguns elementos fundamentais. A teologia da cruz do apóstolo Paulo. O equívoco em relação à expiação. Fomos curados por suas feridas. O justo sofredor. Parte 4, a herança de Jesus. Olhos que veem, ouvidos que ouvem, corações que amam. Parte 5, o sentido do cristianismo. Atualizar Deus, índice. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse ponto aqui. Assim, não é de um todo que você tem que descartar essa obra. É bom que você entenda e até olhe pelo lado do autor o que ele tem para oferecer. Até porque a obra também tem muitos pontos muito interessantes que dá para você guardar. E até para uma boa pesquisa, uma boa leitura, vale a pena. Agora, como doutrina, como regra,
de você se basear na visão dele de uma forma geral, e eu discordo de muita coisa aqui, entendeu, irmãos? Olha só. A crucificação de Jesus, sem sentido desnecessário. O autor aponta aqui que não haveria necessidade de Jesus ter que chegar até a cruz para consumar realmente a salvação. É o ponto dele. Ele achava que não precisaria de ir tão além para ter que consumar a sua obra. Olha só. O que se tinha em vista não era a morte, né? Não deveríamos nos enganar, mesmo que estejamos acostumados com atribuir a morte da cruz de Jesus em sentido profundo e divino, influenciados pelo anúncio do cristianismo primitivo. Tal pensamento era algo estranho para o próprio Jesus. A morte que possivelmente ele tinha que sofrer foi algo que seus adversários queriam. O fato de que ele não pôde evitá-la é algo que tem a ver com a sua mensagem, e não com os pecados do ser humano. Olha só. Ele acabou ameaçado de morte pelo sumo sacerdote e pelo sinédrio, porque queria que o evangelho da presença do reino de Deus fosse ouvido no templo de Jerusalém. Esse ponto também que já começa a discordar. Não acho que seja esse o ponto, né? Vital que levou Jesus à cruz, pelo fato de querer anunciar o evangelho. Sendo isso, mas também não foi só isso. Não foi o ponto central que levou Jesus a ser perseguido. Jesus tinha plena consciência desse fato, que se agravou quando ele resolveu proteger a mulher que lhe derramou óleo precioso nos pés em uma ceia na casa de Simão, o leproso, em vez de vendê-lo e distribuir o dinheiro aos pobres. Ele vai completar esse raciocínio dele em outro capítulo aqui, até antes. Aqui, ó. Será que Deus queria realmente a morte de Jesus? Isso põe em xeque, irmãos, algo que a própria Bíblia ela já consolida como algo de fato. Então ele coloca esse ponto de interrogação aqui. Não creio que ele vá negar o que a Bíblia está dizendo, mas ele bota esse ponto aqui tipo uma possibilidade. E se tal, né? Ele não está querendo essa parte aqui não está querendo taxar o posicionamento dele que ele é contrário ao que Jesus foi fazer. Não. Ele bota uma interrogação se é isso mesmo que a Bíblia quis dizer. Bom, no que se refere à doutrina, muito embora haja grandes divergências entre igrejas e comunidades cristãs singulares, há um ponto na qual todos concordam. Pela vontade de Deus, por sua morte na cruz, Jesus de Nazaré remiu todos nós e nos reconciliou com Deus, assim como uma grande quantidade de primeiros cristãos viu e interpretou a morte de Jesus em seus escritos e também no Novo Testamento. E foi assim também que a maioria aprendeu essa doutrina em nossa na catequese, nas aulas de religião. No entanto, será que ainda hoje podemos interpretar e compreender assim a morte da cruz de Jesus? Há duas reflexões que nos deveriam ajudar a refletir sobre esse ponto. Supondo-se que a morte de Jesus na cruz fosse realmente o único caminho possível para a remissão dos seres humanos, então sua remissão teria fracassado, e com o anúncio de suas obras, ele tivesse sido compreendido e aceito. Mas então, falando humanamente, o próprio Deus não deveria ter nutrido preocupações pelo fracasso de Jesus, e foi precisamente nisso que Paulo também acreditou. Então, certamente, nem Jesus, nem a maioria de seus contemporâneos teriam tido uma real chance de se compreender reciprocamente. Será que eles eram, portanto, apenas marionetes em uma cena montada por Deus? Olha o ponto de vista do autor aqui. Ele quer dizer que tudo isso aqui, Deus ter colocado esse palco, que Jesus teria que se sacrificar, já sabendo que muitos não iriam aceitar o sacrifício da cruz, né? Então, para que Deus colocaria Jesus para morrer, sabendo que nem todos aceitariam? A questão toda aqui não é uma morte potencial para salvar a humanidade. Assim como Jesus se ofereceu por toda a humanidade, ela é válida e ela é condicionada à fé daqueles que creem na expiação. Então, alcança alguns, como a própria Bíblia fala que vai salvar muitos, e outros não. Então, a questão não é que Jesus tenha fracassado na visão do autor aqui. Jesus fracassou se foi para salvar toda a humanidade, e não conseguiu salvar, porque nem todos vão ser salvos, não significa que Jesus fracassou. Não, até porque, se ao contrário disso, vamos pensar que
a expiação seria de forma universal, que já é uma heresia, né? Entramos aqui no universalismo, já ensinado primitivamente lá por Orígenes. Então, é uma coisa aqui que não tem como você concordar com o autor. Pelo menos da minha parte, eu não concordo com o autor dessa parte. E, nesse sentido aqui, ele esquece um pouco do texto quando fala que Jesus, né, o Cordeiro foi imolado desde antes da fundação do mundo. Então era algo que Deus já na sua onisciência já havia prescrito e visto antecipadamente que era necessário sim que a morte de Jesus fosse concluída, fosse consumada. Não tinha outro jeito, não foi o Sinédrio que quis, não foi Pilatos que quis, não foi o povo que quis, né? Embora o povo quisesse, mas a questão do sacrifício tinha que ter sido feito, até porque isso já estava sendo já prefigurado nas ações de sacrifício no Antigo Testamento, apontando para Jesus o que ele iria fazer na Nova Aliança. Então, às vezes, o autor ele pula alguns pontos específicos aqui que a própria Bíblia deixa à margem, simbolizando o que Cristo iria fazer e achando que a coisa que seria uma situação humana, que Jesus não precisaria ir para a cruz, não precisaria porque não era a obra, quase um teísmo aberto, né? Não era primeiramente o projeto de Deus que Cristo fosse à cruz. Então, para que o texto de Apocalipse dizendo que o Cordeiro foi imolado, né? Foi morto desde antes da fundação do mundo, não tem valor isso? Então, assim, alguns pontos polêmicos, tem pontos positivos na obra, mas já tem alguns pontos polêmicos em questão da visão do autor que destoa muito, porque ele esquece um pouco da questão dos pontos colocados na antiga aliança que refletem na obra de Cristo, no sacrifício de Cristo e os sacrifícios já apontando no Antigo Testamento, prefigurando Cristo no Novo Testamento. Então, assim, é bom para a pesquisa? Sim. É uma boa leitura? Excelente leitura. Você não precisa concordar com teólogo nenhum, né? Assim como esse aqui não concordo, existem outros também que eu gosto demais e que não concordam com todos os pontos. Então fica a dica aqui, não deixe de ser uma excelente obra para leitura e para pesquisa. Adeus à morte sacrificial do Ben Hedlund-Beck. Ok? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.